Muito bom, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre as anomalias dentárias. Então, um conceito de uma anomalia dentária são distúrbios no desenvolvimento ou no crescimento das estruturas dentárias, tendo como resultado final um dente diferente do dente normal. Essas alterações podem estar relacionadas com a forma, tamanho, número, posição, constituição e função dos dentes, como nós vamos ver mais para frente. Então, as anomalias dentárias compreendem, portanto, todas as perturbações que possam apresentar esse tipo fundamental. Então, os dentes humanos apresentam também alterações devidas a causas patológicas. Então vejamos aqui. Então nós temos as anomalias dentárias que são muito numerosas. Então na anatomia normal descreve-se com frequência a forma, o volume, o número e as localizações dos órgãos. Vamos destacar nessa explanação as anomalias dentárias que mais se relacionam dentro da normalidade. Então nós temos, primeiro, anomalias de forma, que são modificações nas formas dos dentes, seja na sua totalidade, seja isoladamente, seja na sua porção coronária ou mesmo radicular. Anomalias de volume, por aumento de volume normal, que é o gigantismo, e por diminuição do volume normal, que é o nanismo. Anomalias de número. Então nós temos a ausência congênita, a diminuição numérica e o aumento numérico. Anomalias de localização, nós temos transposição simples, heterotopia por migração e a heterotopia por gênese. Anomalias de forma. Esse tipo de anomalia atinge 3 graus de incidência. Primeiro, todo o dente vai apresentar um aspecto completamente diverso do habitual. 2. Apenas a coroa é atingida. E 3. A raiz é afetada, o que acontece com maior frequência. As anomalias totais são as mais graves. Transforma o dente em corpos totalmente diformes, tanto a coroa como a raiz se confundem. Anomalia de coroa, o dente toma a forma cônica, na sua maioria. São os da arcada anterior, incisivos e caninos, semelhante à dos dentes supranumerários. Então, anomalias de forma. Então, nós temos aqui, dentre os aspectos que vão modificar a forma da porção coronária ou radicular dos dentes, conta-se a geminação. Então, o que vem a ser a geminação? Então, seria duas coroas dentárias geminadas. Então, a geminação é a fusão. São anomalias dentárias ou alterações na sua morfologia, ou seja, na forma dos dentes, conferindo-lhes uma aparência clínica visual das coroas muito parecidas entre si, com tamanho maior que o normal, ou dente duplo, ou são dentes fusionados pelas raízes, tanto no dente irrompido como nos situados no interior
dos processos alveolares. Então, nós temos aqui a geminação. Concrescência, que vem a ser a concrescência. É a união de dois dentes adjacentes apenas por cemento, sem confluência da dentina subjacente. Então, nós temos aqui esses dois dentes que estão unidos aqui apenas pelo cemento. Então, isso significa a concrescência. Falando-se ainda em anomalias de forma, de acordo com o Edel, as anomalias de formas podem ocorrer. Primeiro, reunião de dois dentes vizinhos somente através do cemento. Então está aqui, é neste caso aqui. Então, esses dois dentes se unem através do cemento, que é aquele tecido osteoide que reveste as raízes dos dentes. Fusão dentária com participação da dentina. Então, olha aqui, fusão dentária com participação da dentina. Então, vejo aqui, neste caso, também. Então, a fusão dentária com participação da dentina é um tipo de anomalia dentária caracterizada pela união de dois germes dentários, ou seja, pela união de dois ou mais dentes durante o seu desenvolvimento, durante o seu crescimento. Nesses casos, os dentes são unidos pela dentina e pelo esmalte, gerando a sensação de um dente maior que o normal. Então está aqui. A geminação. Então nós temos aqui a geminação, que consiste na fusão de um dente normal com um dente supranumerário. Então nós temos um dente normal e um dente supranumerário, que se fundem, formando então a chamada geminação. Esse tipo de anomalia dentária é devido às perturbações que ocorrem durante o período de formação e crescimento dos dentes. Então veja aqui uma radiografia mostrando aqui a geminação. Aqui, novamente, percebo que as raízes são normais, apenas a coroa é que se diferencia. Então nós temos aqui uma anomalia de forma. Veja aqui esse dente, que tem a forma de um cone, ele é conoide. E aqui anomalia de fusão. Anomalias de volume. Então, as anomalias de volume normal dos dentes, por aumento geral ou parcial, nós temos o chamado gigantismo. Então, está aqui uma anomalia de volume dos dentes, o gigantismo. E por diminuição total ou parcial. Então, nós temos aqui esses dois incisivos laterais, uma forma conoide. Então, nós temos aqui um dente pequeno, nanismo. Das duas variações de volume, o nanismo é o que ocorre com uma maior frequência. Os supranumerários são os mais afetados, vindo a seguir os incisivos, mais os laterais que os centrais. O gigantismo afeta de preferência os dentes incisivos centrais, depois os caninos superiores e raramente dentes posteriores. Então nós temos aqui uma anomalia de volume, onde nós temos aqui o nanismo, que é um dente pequeno, de uma forma conoide, e aqui
o gigantismo, que é um dente de grande volume. Anomalias de número. Então, a anomalia de número é considerada, das anomalias dentárias, as mais frequentes. Os dentes caninos são os que mais raramente apresentam variações no seu número normal. Então, essas anomalias de número podem ser ausência ou agenesia congênita de dentes, que é a anodontia. Anomalia por diminuição do número de dentes e anomalia por aumento do número de peças dentárias. Vejamos então, primeiramente, a agenesia, que é a falta do germe dentário. Quando se fala em anodontia completa, então ausência total dos dentes, isso é muito raro. Na literatura odontológica, é muito raro nós encontrarmos, então, a anodontia completa, que relatam, então, a ausência total dos dentes. Então, nós temos aqui uma agenesia bastante comum, que é a ausência aqui dos dentes incisivos laterais superiores, que ocorre com muita frequência. Aqui uma vista vestibular e aqui uma vista oclusal. Vejo aqui a ausência desses dentes. Isso vai ser corrigido com uma prótese, pode ser com implante, como por exemplo aqui, foi feito aqui nesse local dessa agenesia do lateral, um implante e colocado aqui um dente postiço. Nesta radiografia, nós estamos vendo aqui uma agenesia dos dentes premolares. Então vejo aqui, nós temos o segundo molar descido do lado direito e aqui do lado esquerdo. Então, ausências do 35, que seria o segundo premolar inferior esquerdo, e do 45, que seria a ausência do segundo premolar inferior direito. Veja aqui que nós temos aqui os molares descidos com as suas raízes íntegras, porque não ocorreu aí a esfoliação desta raiz. Então esse dente ele vai permanecer aí por um longo período. Faça a extração desse dente? Não necessariamente. A gente pode esperar mais um tempo que, quando o paciente atingir uma certa idade, depois dos 30 anos, vai ocorrer aí uma reabsorção, uma esfoliação dessas raízes pela pressão mastigatória. Então aí coloca-se um implante. Veja aqui que, neste caso, nós temos os primeiros pré-molares já erupcionando e já houve a perda aqui dos molares descidos. Então é comum, bastante comum, a agenesia de premolares inferiores. Aqui a mesma coisa, vejam a ausência do dente 35, 45 e aqui a ausência do 15. Veja que permanece aqui o segundo molar superior descido. E desse outro lado, nós temos uma radiografia panorâmica que mostra todos os dentes. Então, é um paciente que não apresenta agenesia. Então, veja aqui que embaixo das raízes dos molares descidos, nós temos aqui os pré-molares. Veja aqui os dentes caninos permanentes, os laterais permanentes.
Aqui em cima a mesma coisa. Aqui já o primeiro molar inferior e os superiores já erupcionados. E a formação aqui do germe dos segundos molares. Então, é um paciente que apresenta todos os dentes. Então, ele não tem agenesia. Nós temos, ainda falando-se em anomalia de número, as anomalias por diminuição. Por que ocorre a diminuição dos dentes? É devido às perturbações na lâmina dentária, onde alguns germes dentários atrofiam ou mesmo estão ausentes. Então teremos uma diminuição numérica dos dentes. Isto seria, por alguns autores, um processo evolutivo. Então, gente, há autores que dizem que com o tempo nós vamos perdendo os dentes. Então, os nossos antecedentes, os homens das cavernas, eles apresentavam o maior número de dentes, porque eles comiam comidas mais duras, resistentes. Com o invento do fogo, os alimentos passaram a ficar mais molinhos, eles começaram a usar menos a força dentária. Isto vai, com o tempo, deixando esta região mais enfraquecida e a pessoa vai, com o tempo, perdendo os dentes. Então, isso é um processo evolutivo. Então, nós já temos hoje a ausência de alguns dentes. Hoje, já é comum nós não termos, por exemplo, um incisivo lateral. Então, os laterais superiores, comumente, a pessoa já não apresenta esses dentes. Os segundos pré-molares, a mesma coisa. E os primeiros a sofrerem esse fenômeno regressivo são esses dentes. Os segundos pré-molares superiores também estão nesse processo de evolução. Então, veja bem. Nos dentes, isto seria, por alguns autores, um processo evolutivo, admitindo que a evolução do futuro haveria de sofrer uma diminuição numérica. Assim, segundo alguns autores, seriam os terceiros molares, os incisivos laterais superiores e os segundos premolares superiores, os primeiros a sofrerem esse fenômeno regressivo. Logo, a fórmula dentária do futuro, então, se reduz a 8 elementos, que são esses dentes perdidos. Então, isso seria um processo evolutivo, segundo alguns autores. É muito comum, por exemplo, a pessoa não apresentar o terceiro molar. Isso a gente vê constantemente nos nossos consultórios. Paciente que chega lá e não tem os 4 terceiros molares, ou não tem os 2 superiores, ou os 2 inferiores. Os laterais, a mesma coisa. Com muita frequência, pacientes, eles não apresentam os incisivos laterais. Então, já é uma agenesia, a falta do germe deste dente. A anomalia por aumento é considerada a anomalia mais comum da dentição humana. Contam-se os dentes supranumerários. Então, esses dentes podem estar localizados tanto por vestibular, veja bem aqui, por vestibular, como também podem se apresentar por lingual. Olha aqui, por lingual. Veja aqui nós temos o primeiro e o segundo premolar inferior, primeiro e segundo premolar inferior, ou premolares, e aqui nós temos premolares extra
supranumerários. Eles podem também estar localizados afastado das arcadas, ou seja, aqui, por exemplo, na abóbada palatina. Eles podem estar localizados na cavidade nasal, no interior de órbitas, pode estar mais distantes ainda, formando um último grupo das anomalias, denominado anomalias de localização ou heterotopias. Então, são dentes ectópicos, que são aqueles dentes que estão localizados à distância, fora do seu normal local, onde eles deveriam estar. Então, aqui nós temos anomalia por aumento. Veja aqui, nós temos aqui na arcada inferior o primeiro, segundo, terceiro molar, ou terceiros molares, e aqui atrás do terceiro molar nós temos o paramolar ou quarto molar, que é esse molarzinho pequenininho que fica atrás do último molar, ou seja, do terceiro. Geralmente ele é um dente pequeno, então é um dente extranumerário. Veja aqui na cavidade nasal, dentes supranumerários dentro da cavidade nasal, aqui numa radiografia mostrando esses dentes supranumerários dentro da cavidade nasal. Anomalias por aumento. Nós temos então os dentes supranumerários, que são localizados tanto na dentição permanente como na decídua, mais frequentemente na permanente. A forma e a situação dos dentes supranumerários varia bastante na espécie humana. Então veja aqui, podem se apresentar com a forma de um dente típico, um dente normal. Outras vezes, uma forma conoide. Então veja aqui, forma conoide. Tem a forma de um cone. Ou totalmente irregular. Podem estar situados em qualquer parte das arcadas. Então nós temos os chamados mesiodens. Mesiodens que estão situados entre os incisivos centrais, aqui no plano sagital, por isso que é mesiodens. Então eles ficam localizados entre os incisivos centrais superiores, permanentes. Nós temos também os chamados mesiodens, situados entre os incisivos centrais superiores, permanentes, ou até os localizados do lado vestibular, do lado lingual e entre os incisivos centrais. Então nós temos aqui mesiodens entre os incisivos centrais, mesiodens por vestibular e o mesiodens por lingual. Normalmente, quando o paciente apresenta esse mesiodens, vai existir um diastema entre os incisivos centrais, entre o 11 e o 21. Se é uma criança, numa fase assim de dentição mista, onde os caninos ainda não irromperam, face a remoção deste dente, do mesiodens. Então, o mesiodens, de qualquer forma, ele tem que ser feita a sua avulsão. O diastema, se for numa fase de dentição mista, a gente pode esperar os caninos permanentes irromperem, porque eles irrompendo, eles vão forçar as proximais dos outros dentes e poderá fechar então o diastema. Caso não feche esse diastema, então ele vai colocar um aparelho fixo mais para frente. Então, aparelho fixo com o uso dos fios ortodônticos,
acompanhados com os elásticos em cadeia, vão forçar então o fechamento desse diastema. Caso for um diastema muito exagerado, fecha o que puder e depois coloca-se 2 lentes para fechar aquele espaço. Aqui nós estamos vendo uma remoção de um mesodense. Veja aqui estaria a coroa, aqui a raiz, com uma dilaceração. Veja aqui o espaço da extração. Então esse dente ele tem que ser removido. Aqui nós temos, ainda falando-se de anomalia por aumento, o mesodens. Olha aqui, novamente, vejam o diastema enorme que tem aqui nesse paciente. Aqui esse paciente apresentava aqui o mesodens, que provocou aqui esse pequeno diastema. Aqui o mesodens foi feita a sua extração para posteriormente ser colocado aqui uma aparelhagem ortodôntica. Nós estamos vendo aqui nesta figura, bastante assim ilustrativa, que explica o seguinte: quando o mesodens ele está intraósseo e nós temos aqui um diastema onde as coroas estão paralelas entre si, esteja acontecendo, neste caso, é que exista a presença ali de um mesodens. Então, para isso, se faz uma radiografia para constatar, então, a presença desse dente extranumerário. Na existência do mesodens, então se remove o dente, para depois fazer-se aqui o fechamento desse diastema. Então, sempre que a gente verificar um diastema onde os incisivos estão paralelos entre si, pode ser que tenha ali entre eles um mesodens. Então é sempre bom tirar uma radiografia. Nós temos uma aula no nosso canal que fala sobre diastemas. Então lá tem essa figura e tem outras figuras mostrando outros tipos de diastemas. Por exemplo, quando essas coroas estiverem divergentes, que é a fase do patinho feio, então aí seria uma falta da coalescência aqui da sutura intermaxilar. Então nós temos aí o mesodens, formando aqui o diastema. Vejam que esse diastema sempre paralelo, os dentes estão sempre paralelos entre si. Aqui algumas radiografias mostrando então os diastemas e aqui no interior o mesodens. Então, na dúvida, vamos tirar uma radiografia para ver se não tem a presença ali do mesodens. Olha aqui outro. Veja aqui o mesodens nesta radiografia. Olha aqui outro mesodens. Aqui o mesodens com a coroa vestibularizada. Anomalia de localização. Dá-se o nome genérico de heterotopia, a situação de um dente fora do local em que ele deveria estar. Primeiro caso, o dente permanece em sua arcada, ocorrendo uma transposição, a ocupação local de um dente por outro e vice-versa. Então, nesse primeiro caso aqui, o que acontece? Vai existir uma heterotopia. O dente ele vai mudar de local, mas numa mesma arcada. Então,
Exemplo, o primeiro premolar, ele fica no lugar do segundo e o segundo no lugar do primeiro, ou vice-versa. No segundo caso, mais evidente e característico, o dente vai ocupar um local distante da arcada alveolar, para fora dos ossos, tanto da maxila como da mandíbula. Então, o seu lugar normalmente fica vago. Então, isto é uma heterotopia por migração. Então, esses dentes heterotópicos se encontram na cavidade bucal, em seus órgãos anexos ou vizinhos, que em outros pontos da face e do pescoço. Também são encontrados no palato, no soalho bucal, na cavidade nasal, nos seios maxilares, é muito comum, no osso esfenoide, na órbita e nos ossos zigomáticos. Um terceiro caso, com as arcadas dentárias completas, os dentes surgem em um ponto qualquer do corpo humano, constituindo as chamadas heterotopias por gênese. Então, durante a formação nos cistos dermoides, de preferência na região glútea ou nos ovários. Então, vejam, um dente se formar no interior de um ovário. Então, isso pode acontecer. Podem ser único, duplos ou múltiplos, apresentando formas conoide ou então as mais bizarras configurações. Muito bem, então nós vemos as anomalias dentárias. Falamos aí um pouco sobre a malformação de cada dente.